de la agresión de estos actores de la narcodictadura en Venezuela. Fíjense cómo la población está detrás de su juventud, apoyando de frente la causa de la... ¿Cómo le dan pingazo? Este joven es el que les va a hablar a continuación, el que están agrediendo allí. ¿Cómo le dan con el, cómo le dan con el escudo? El joven que les va a hablar a continuación es un joven con discapacidad. Deficiente físico. Deficiencia física. Ah, tá. Negro também. Também negro, né? Olha lá. Yo sufrí un accidente hace 11 años. Tuve un coágulo en el cerebelo, tallo cerebeloso, que me dejó con movimientos involuntarios en todo mi cuerpo. Yo tengo dificultad para caminar, para hablar, y en mis movimientos diarios. O sea, mi condición se ve simple, como dice. Um acidente. Sí, hace unos meses atrás me encuentro con él. Ellos estaban cegados por el odio, me imagino. Yo la verdad no le hice nada. O sea, ellos simplemente era como que pasaron por ahí y lo caían en el huevo. Que si odio hacia ellas no siento. Yo creo que hay un Dios que paga y más de los golpes que ellos me dieron, el disparo que me dieron en el ojo, de perdigón. Yo tengo todavía esperanza en que mi país cambie hacia un futuro mejor. Yo les dije que yo tenía una condición especial, que no tenían por qué golpearme, que si yo había hecho algo malo me podían detener y que la justicia se encargara, pero ellos no entendieron y me empezaron a meter golpes. Luego, o sea, después de horas golpeándome, ellos se dieron cuenta de que yo estaba, o sea, yo tenía una condición igual que ellos no quisieron escuchar. Cuando al final ellos ven que yo tengo una condición y que me están solicitando mi mamá específicamente, ellos ahí como que me capacitaron y entonces me trasladaron a un hospital. Me pegaron un perdigón en el ojo, me desprendieron en la lengua, me golpearon. Vamos a este es el testimonio de este joven con deficiencia física que fue agredido fuertemente por la Guardia Nacional. Y ahora vamos a hacer una conexión directamente con Venezuela, ¿sí? Porque tenemos en el Skype a la señora Suheimar, la mamá de Neomar Lander. Neomar Lander es un joven de 17 años que fue asesinado por un disparo de bomba lacrimógena que le dio aquí en el pecho y murió de manera instantánea. Señora Suheimar, ¿me escucha? Sí. Ok, vamos a poner el video, señora Suheimar. Está en vivo para toda la plenaria. Si puede colocar su video para que la vean, la escuchan perfectamente. ¿Listo? Ok. ¿Lo puede comentarnos, por favor, su testimonio como madre venezolana y también representando pues a todos los padres que han perdido a sus hijos en esta lucha? La escuchan en este momento en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa del Parlamento de Brasil y está en vivo para todos. Puede comenzar. Buenas tardes.
Yo soy la mamá, soy Suheimar Armas, la mamá de Neomar Yandel, joven de 17 años, que fue asesinada el 7 de junio en Venezuela, en el municipio de Chacao, en el Puente Libertador, por efectivo funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Fue impactada por una bomba lacrimógena en el pecho, tuvo una herida muy brutal, su muerte fue muy trágica. Por el simple hecho de estar en las calles exigiendo su derecho, exigiendo una vida, una mejor calidad de vida, exigiendo una Venezuela libre y democrática, como lo hacemos muchos de los venezolanos. Bueno, nada, mira, yo les pido como madre, como venezolana, todo el apoyo posible para nosotros. No, la única muerte no fue nada más la de Neomar, van más de 120 muertos en las protestas. Los muertos no son únicamente nada más en las protestas, aquí mueren a diario personas por la delincuencia, por falta de comida, por falta de medicamentos. Si hay crisis humanitaria porque hay niños en las calles hurgando la basura, hay niños sin estudios, hay niños sin ropas en la calle. ¿Escucha, señora Suheimar? ¿Aló? Se ha cortado la comunicación, al parecer. ¿Sí? Pues bien. Sí, se ha cortado la comunicación. ¿No? El próximo. Sí, bueno, continuamos. Volvemos a la presentación para finalizar. La siguiente. En virtud de todo esto que está pasando en Venezuela, nosotros traemos una serie de propuestas para que sean tomadas en cuenta por ustedes, honorables señores parlamentarios del Brasil, en virtud de que esto pueda ser considerado y pueda ser discutido ustedes o no, ¿sí? Primero, proponemos que haya una política de solidaridad migratoria como lo hubo en Colombia y en Perú, porque la situación en nuestra frontera es muy grave. Hay muchos venezolanos, miles de venezolanos cruzando la frontera y todos al mismo tiempo, de tal manera que eso puede generar una situación para ustedes grave y sería importante que se vieran en el espejo de Colombia o de Perú, que también han tenido una situación similar. En segundo lugar, sugerimos estudiar la posibilidad de expulsar al embajador de la dictadura en vuestro territorio, así como la iniciativa la tuvo Perú de hacerlo en su parlamento. En tercer lugar, estudien la posibilidad de prohibir la entrada de estos funcionarios de la dictadura a sus territorios y a los demás países de la América Latina, como también lo vamos a proponer y se está discutiendo en el Parlamento Europeo. En cuarto lugar, establecer esfuerzos interinstitucionales entre los demás países para llevar a cabo las sanciones económicas y sanciones políticas que en otros países se han llevado adelante. Eso pudiera ayudar a facilitar mecanismos de salida de la narcodictadura. Solicitar también a ACNUR declarar oficialmente una situación de desplazados en su frontera con Venezuela. Creemos que las organizaciones internacionales también pueden ayudar a esta situación humanitaria que estamos viviendo. Y además, queremos pedirles, por favor, que mantengan y garanticen la prohibición de ventas de insumos que sirven para la represión y el asesinato de venezolanos. Esta medida que tomaron ustedes fue muy importante para nosotros, porque anteriormente los insumos para la represión de la población venezolana eran vendidos por empresas de Brasil. Pues la medida que tomaron de prohibir esa venta pues, ayudó mucho a que hay una presión importante en torno a la narcodictadura. Es por eso, pues, señores parlamentarios, ya finalizado esta presentación, para cerrar, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la diputada Cristiane Brasil por haber tomado la iniciativa de esta audiencia pública, a la comunidad de venezolanos que está presente, en especial
a la señora Josefina Tolentino de la Asociación Humanitaria Latinoamericana. Quiero agradecer especialmente al señor Bruno Sal de los Movimientos de las Rúas y a Tiago Rocha también del equipo. Quiero agradecer muy especialmente a los diputados bolsonaros también, que han sido muy importantes en las redes sociales denunciando lo que está pasando en nuestro país. Estamos muy agradecidos de eso. Al diputado Claudio Callado también, que ha sido vehemente en torno a las denuncias que estamos viviendo en Venezuela, y por eso les damos las gracias. Nosotros esperamos que consideren nuestro derecho de palabra, la realidad que está viviendo Venezuela, para que el cuerpo parlamentario de Brasil pueda ayudar a facilitar los mecanismos de salida de esta situación, porque nosotros con nuestros escudos de madera no podemos solos defender a nuestro país, ¿sí? Ya no es un problema de nosotros solos los venezolanos, es un problema, creemos, de toda la región, porque esta narcodictadura se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional de nuestros países vecinos. Y en la medida en que podamos tratar este asunto con mucha seriedad, con mucha solidaridad, y podamos cambiar los paradigmas de las relaciones diplomáticas del mundo para garantizar la vida de los seres humanos de nuestra región, yo creo que nosotros estaremos dando un ejemplo a seguir muy importante en la historia diplomática de nuestra América Latina. Así que por todo esto, muchísimas gracias. Mais uma vez agradecendo as elucidações dos nossos expositores, eu quero dizer que rechaço com todas as forças qualquer tentativa de calar a voz daqueles que vêm clamar por liberdade nos seus países, e que não será um erro numa apresentação ou infundadas ilações sobre o passado dos presentes expositores, que o depoimento deles aqui nessa comissão deixará de ser um exemplo para que não seja seguido no Brasil. Um exemplo de tudo o que era planejado para o futuro do Brasil e que não conseguiu ser levado adiante por pessoas corajosas que saíram às ruas e disseram não ao PT, não a Dilma. Quero passar a palavra, então, para os inscritos ao debate, a começar pelo deputado Luiz Carlos Rauli, que não se encontra presente, passando, então, em seguida, ao senhor deputado Luiz Sérgio, que se encontra presente. Senhora Presidente, primeiro, eu entendo que a desculpa genérica pedida aqui não é suficiente, porque o líder supremo do Irã tem nome e foi ofendido quando uma foto dele é colocada como se fosse um terrorista. Para os que estão lamentando, imagine se nós estivéssemos aqui falando do PCC e colocasse a foto do Michel Temer. Teríamos ou não de pedir desculpas a ele? Eu acho que sim. Então, neste caso, a desculpa tem que ser direcionada ao ofendido, que é o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, porque nós estamos numa comissão de relações exteriores da Câmara dos Deputados. Segundo, se eu tivesse aqui, eu quero aqui manifestar a minha solidariedade com todos que são vítimas de violência. Eu acho que nenhuma violência justifica os que perderam a vida. Quero aqui deixar de forma muito tranquila esse pedido de desculpa, mas eu confesso que se tivesse chegado atrasado àquela exposição, teria confundido com a realidade do Rio de Janeiro. 100 policiais militares mortos nesse ano. Ali se falou de febre amarela. Nós tivemos 21 casos de morte de febre amarela no Rio de Janeiro.
A cada 1 hora, um caminhão de mercadoria é roubado no Rio de Janeiro e vendido pelas ruas de maneira que virou uma rotina. É só pegar o metrô, pegar trem e qualquer avenida do Rio de Janeiro, o produto desse roubo é vendido no Rio de Janeiro, né? As Forças Armadas foram chamadas, mas os resultados ainda são, infelizmente, pífios, né? A situação da saúde é calamitosa. Os hospitais estão em vias de se fecharem. E o que é pior, há enormes áreas no Rio de Janeiro que o poder público não entra. São áreas dominadas pelo tráfico, pela milícia e por outras. Então, se eu chegasse aqui atrasado, ia me confundir com a realidade que nós, infelizmente, convivemos aqui no Rio de Janeiro. Agora, se fizermos aqui um debate puramente ideológico, nós também não vamos estar contribuindo para o objetivo dessa audiência pública, que é uma busca da solução desses conflitos. Mas nós temos aqui duas pessoas que sempre afirmaram aqui que não tem questões com relação política, mas o que defende é um programa político. Nosso objetivo é libertar a economia, a iniciativa privada na exploração do petróleo. Isso inclui acabar com os programas sociais quando o país sair da crise humanitária. Isso é um programa político, claro, né? Agora, como o meu tempo está terminando e nós estamos aqui diante de duas pessoas que falam de violência, eu queria perguntar aos dois: procede a afirmação que a imprensa brasileira noticiou que o pedido de prisão para vocês dois foi porque vocês participaram de um assalto ao Forte Militar de Paramacai e por essa razão 18 foram presos, 80 armas foram recuperadas e por essa razão existe o pedido de prisão para vocês dois? E segundo, quem financia também o movimento? Porque os jornais hoje noticiam que 20 milhões de dólares foram presos em caixas de membros da família de Leopoldo Lopes, que é um dos grandes líderes dessa oposição que existe na Venezuela. Aqui o parlamento, você não é parlamentar, cala-se a boca, porque eu tenho o direito de expressar o que eu bem entender. Deputado, cara colega, vamos respeitar as pessoas presentes. Eles têm que me respeitar, porque nós estamos no parlamento. Vamos então exigir o respeito mútuo de ambas as partes, né? Por favor. Eu vou sugerir, aliás, pela minha prerrogativa de presidência, que os expositores respondam todos ao final de todas as falas. Próximo inscrito, deputado Nelson Pellegrino, não se encontra presente. Deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, dizer que estamos ao vivo aqui também nas minhas redes sociais. Eu estudei um pouquinho de história, senhora presidente, e eu vi alguns lugares no mundo em que os seus governantes desarmaram a sua população, alguns lugares no mundo em que foi concentrado os poderes nas mãos de um ou de pouquíssimos, de um grupo seleto, né, do partidão, e tudo sempre terminou na morte de milhões de pessoas. Repare, a União Soviética fez isso. Stalin matou perto de 35 milhões de pessoas. Aí veio Mao Tse Tung e falou: não, Stalin interpretou errado Karl Marx. E toma-lhe mais 60 milhões de mortes na China. E assim vão por diante. Aí vem Fidel também fazendo a sua interpretação de Karl Marx. O que eu quero dizer com isso, senhora presidente? É que essas pessoas são o pensamento ideológico que vem de Karl Marx, que é o que domina o comunismo, ele beira a esquizofrenia. Na cabeça deles, o que se passa na Venezuela hoje não é violência, é o estágio revolucionário que antecede ao mundo ideal. Que mundo ideal é esse? Onde todas as pessoas são iguais. Sabe onde todas as pessoas são iguais? Na Coreia do Norte, em Cuba. É por isso que eles não se sensibilizam com dois venezuelanos terem que vir aqui pedir ajuda, porque não tem meios próprios para sair dessa não. Maduro em 2012, Chávez e Maduro desarmaram seu povo. Não tem como lutar. Eu peço aqui uma dúvida que eu levo até a Embaixada Brasileira, é se haveria a possibilidade de retirar o nosso embaixador lá da Venezuela.
Eu não sei se a estratégia de incrementar a embaixada brasileira com bons diplomáticos, se é certa ou errada, não sei, não faço parte do grupo diplomático, então endereço minha pergunta ao embaixador Tarcísio. E que outras formas de pressões internacionais nós poderíamos fazer para cercar esse governo? Não tem como, eles não vão sair de uma maneira eleitoral. Está aí, está feito. Há poucos meses atrás, uma eleição fraudada para eleger uma nova Assembleia Nacional Constituinte, do qual fazem parte a filha do Maduro, do qual fazem parte a esposa dele, todo mundo da patota, e o país nessa situação deplorável. O deputado que me antecedeu, ele quis fazer uma comparação com o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, ele não tem 750% de inflação ao ano. O Rio de Janeiro não tem uma taxa de mortalidade que chega a de 120 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes, como é a de Caracas, na Venezuela. A situação está muito ruim, mas imaginem o que seria a situação parecida com essa da Venezuela. Então eu peço aos colegas que apoiem essas iniciativas. A gente veio aqui para ouvir os senhores, não para acusá-los de qualquer coisa que seja, até porque a gente sabe que lá na Venezuela, esse pessoal faz o jogo do vale tudo. Vou incriminar vocês de tudo quanto é coisa. Se der mole até de estupradores ou de apologistas ao estupro, só para denegrirem os senhores. Então, parabéns pela luta, contem com o nosso apoio, inclusive naquilo que for preciso internacionalmente. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Jo Moraes. Senhora presidente, eu queria dizer que fiquei aqui para escutar tudo. Em respeito à proposta de Vossa Excelência e só ao pronunciamento de Vossa Excelência que pediu que houvesse essa audiência pública, e eu tenho obrigação de respeitar a posição de Vossa Excelência. Quero dizer que, evidentemente, Vossa Excelência foi para além das questões que estavam em pauta na audiência. Quase que eu peço uma questão de ordem, porque Vossa Excelência fez comentários sobre o período importante de desenvolvimento desse país, sobre a direção de Lula e Dilma. Respeito à avaliação de Vossa Excelência, também com respeito aos que não querem escutar. Mas eu queria fazer uma observação. Eu gostaria que nesta audiência tivesse sido falado e revoltada a posição do governo americano que tomou sanções contra a Venezuela. Sanções contra a Venezuela não são sanções contra Maduro. Como disse muito bem o ministro, talvez os Estados Unidos estejam tentando promover uma crise humanitária no nosso país. O que querem? Querem matar os venezuelanos de fome? E eu fiquei muito chocada quando eu vi, e quero dizer que o jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que não são bolivarianos, deram estas informações, inclusive de um pronunciamento de um dos membros aí, que dizem que, olha, vejam assim, todas nossas ações são para não ter eleições, fazer pressão social, e levantam a possibilidade, inclusive, que os Estados Unidos se intervenham lá. Alguém que defende o direito de uma potência externa intervir no seu próprio país, eu não posso considerar que sejam verdadeiramente defensores da paz. Claro que eu respeito todos os perseguidos políticos. E claro que também vejo que o Estado de São Paulo e a Folha registram que esta perseguição e a ordem de prisão foi fruto de um ataque a uma base do Exército em Carabobo. Acho que nós devemos trabalhar com essas questões todas. Quero lembrar também que o embaixador venezuelano não se encontra no Brasil há bastante tempo. Então, essa hipótese de expulsar o embaixador venezuelano, eles tomaram uma posição diante da situação política que ocorria no Brasil. Por último, eu estou falando do que ocorre. Por último, eu queria dizer que eu fiquei impressionado com uma certa reviravolta das posições de Itamaraty. Itamaraty sempre foi muito cuidadoso
em se pronunciar sobre situações internas dos outros países. Isso, eu digo, não é do governo Lula e Dilma, é de bem antes. Tem uma foto recente que estava o presidente Fernando Henrique exatamente na inauguração da hidrelétrica que alimenta Roraima. Estava presente o Hugo Chávez, o Fidel Castro e o presidente Fernando Henrique. O Itamaraty sempre foi muito cuidadoso. Eu vejo que se extrapola, se opina até sobre política macroeconômica. É uma nova posição que eu discordo da posição da diplomacia brasileira nessa virada, que altera a lógica de ser um país, sobretudo, de intermediação, de construção e de diálogo. Por isso que eu digo que, para mim, valeu o direito da deputada Cristiane, fala inclusive das coisas que eu discordo, mas acho que as questões postas aqui não correspondem a todos os fatos. Inclusive, é demonstrado por uma situação absolutamente constrangedora, pelo menos para mim, que é a foto do presidente do Irã está ali. Faço, em meu nome, em nome do povo brasileiro, peço desculpas ao povo iraniano e ao governo iraniano. Era isso. Liga o microfone para ela, gente. O que eu fiz aqui? Vê se ligou. Estou tentando ligar. Isso. Agradeço a Vossa Excelência, só saí para votar, sei que Vossa Excelência também votou, e retorno agora à reunião dos líderes do meu país, do meu partido, que querem discutir eleição, porque o povo brasileiro valoriza. E na Venezuela, em 21 anos, em 18 anos, houve 21 eleições, o povo foi consultado. Bom, o deputado João Moraes sabe muito bem que terão outras reuniões e outras audiências públicas com membros convidados pelos partidos de esquerda para fazer o que nós combinamos, que eram contrapontos. Com a palavra, o deputado Bolsonaro. Senhora Presidente, o tempo é pequeno e eu não tenho aí a chave do sucesso, nada para essa questão. Mas o governo brasileiro, no mínimo, está sendo omisso a essa situação. Me admira aqui o Partido Comunista do Brasil falar em eleição. Um partido que é aliado à ditadura norte-coreana. Quando se fala em Irã, o Lula, enquanto presidente, esteve naquele país defendendo a possibilidade do Irã enriquecer urânio acima dos 20% para fins pacíficos. Mesmo o Ayatollah Khomeini, né, falando em varrer Israel. Esse é a nossa esquerdalha. Esquerdalha aqui. Não dá para falar outra, não dá para ser elegante com quem tem esse tipo de comportamento. No governo do PT, o Brasil aqui, na grande projeto bolivariano, se voluntariou, né, e passou a depender em parte do gás da Bolívia também. O próprio ministro, né, nosso Celso Amorim, do Itamaraty, por ocasião da expropriação de nossa refinaria, o Celso Amorim falou que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista, então aquela atitude de Morales era lícita. No governo do PT também, quando o governo do Paraguai era Lugo, o pessoal sabe muito bem da vida pregressa desse cidadão, né? Junto às mulheres que iam se conversar com ele, o que ele fazia com elas, e não era o Espírito Santo que as engravidava, não, era ele. Com dinheiro nosso, fez uma linha, grande parte de dinheiro nosso, fez uma linha de transmissão de Itaipu a Assunção. Em Quito, em 2014, Dilma Rousseff, entre outras coisas, né, entre a criação de uma academia militar, academia de defesa militar sul-americana, onde quem não gritasse na posição do Hitler e falasse viva Lula ou viva Chaves, como acontece atualmente, não tem promoção na tua frente. E criou-se lá, inclusive, uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Descobriram, a esquerdalha do Brasil, descobriu que a chave do sucesso é o voto fraudado, com aquela maquiagem de democracia. Resumindo, o tempo está acabando, basicamente é isso, né? Além de desarmar a população, além de
de um currículo escolar ser voltado para essas porcarias de ideologia de gênero, entre outras coisas, a molecada termina a 9ª série, não sabe a tabuada do 7 vezes 8, não sabe a tabuada, não sabe nada. Eu lamento aqui, é um governo Temer que nós temos, não é pior do que a Dilma, não. Pode dizer que não é pior. Que se fosse com o PT, estaríamos bastante avançados nesse grande sonho bolivarianismo, ou seja, de comunismo aqui na América do Sul. Afinal de contas, quem foi chorar os píncaros por ocasião do velório de Fidel Castro, sabe quem foi, sabe falar. Lula e Dilma, e entre outras pessoas. Já foi embora a senhora do PCdoB? Foi, deixa eu morar. Ah, meu Deus do céu. O senhor sabe um bom local para passar carnaval, prezada colega conterrânea do Rio de Janeiro? É Cuba, onde o penúltimo ministro da Defesa, do PCdoB, curtiu um longo carnaval em Cuba. E vale a pena que eu fale aqui, porque não estou tendo sucesso junto à mídia brasileira, então publicamente. Tráfico, trânsito de aeronaves da Força Aérea Brasileira, que não é o colega da aeronáutica, né? A defesa, que é o programa isso aí, é Uruguai, Venezuela e Cuba. Nós mandamos por ano 1.300 bilhões naquele programa do dito Mais Médicos. Esse Mais Médicos que não atende esse pessoal que trouxe esses médicos para cá. Atende o povo coitado miserável. Eles vão para o Sírio libanês. Então, nesse tráfico de aeronaves, volumes suspeitos, eu fiz um requerimento de informações. Tripulação, número da aeronave. Nesses 3 países, não foi a aeronáutica que respondeu, foi o Ministério da Defesa. E acredite, confidencial. Então não fui buscar o REC-Info. Porque dinheiro, com toda certeza, eu tenho o direito de desconfiar, por ter imunidade parlamentar, parece que tem ainda, né? O Supremo quer acabar com a minha imunidade parlamentar em cima do artigo 53. Ok? Mas dinheiro e outras coisas transitavam naqueles países, né? Uruguai, de Pepe Mujica, que diz em seu livro claramente nas páginas 98 e 99 que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado ouvindo as inteligências cubanas e venezuelanas. Isso é um breve retrato do que acontece no Brasil. Olha, inocente, santo, ou outro adjetivo qualquer, acha que nós não podemos chegar à situação que está a Venezuela. Porque isso vai aos poucos, não é de uma hora para outra. Estamos pessimamente representados no Itamaraty, como sempre. Não é por o cara ter sido o motorista do Marighella, que exportou o seu mínimo moral para o mundo todo, que poderia até evoluir, modificar, continua pensando na mesma coisa. Essa lei de imigração não foi à toa proposta por ele, Aloysio Nunes Ferreira, onde o Brasil tornou-se um país aqui sem fronteiras. Eu só uma pergunta ao excelentíssimo embaixador aqui. Quantos cubanos, o senhor deve ter uma resposta por alto, né? Existe atualmente na Venezuela? Não interessa em que situação, né? Prestando serviço ou não, como semi-escravidão, como acontece com os cubanos aqui, que tem que deixar os filhos fora lá do país, né? Todo mundo pode trazer para cá. A senhora é mãe, deputada? A senhora é mãe? A senhora imagina que seus filhos pequenos ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano longe de teus filhos. Isso não é uma tortura? As cubanas que estão aqui não podem trazer o filho para cá. E, lamentavelmente, o Temer agora renovou o contrato com a OPAS. Então, comigo não tem essa conversa de presidente de estimação. Okay? Voltei para prosseguir o processo do Temer também. Ele que se explique, que eu não recebo ninguém na minha casa com o passado que o Temer mesmo disse que teve. Então, o problema que nós temos é esse. Apenas parabenizar os dois aqui, irmãos. Em vez do governo brasileiro arranjar recursos, do meu entender, para pagar para venezuelano, que vai agravar a questão lá em Roraima, quem sabe um campo de refugiados, e buscar uma solução concreta para o fato. Não é esse paliativo, não. Vai resolver o problema da Venezuela trazendo gente para Roraima? Então, eles querem ficar no seu país, com democracia, com liberdade. Então, muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos aos 2 venezuelanos. E, senhor embaixador, por favor, a quantidade de cubanos, porventura, Vossa Excelência sabe que existe lá naquele país. Mais algum parlamentar gostaria de fazer? Marco Feliciano, por favor. Senhor presidente, deputado Cristiano Brasil, as pessoas que acompanham a mesa, os deputados parlamentares que estão aqui presentes ainda, e a todos, a imprensa e quem nos ouve aí pelas mídias sociais. Quero parabenizar Vossa Excelência pela de trazer um assunto tão delicado para dentro do nosso parlamento e me somar aqui ao sofrimento do povo venezuelano, que nesse momento passa talvez pela pior fase de toda a sua história.
Eu li há poucos dias atrás, não sei se é verdade, queria ver se vocês podem confirmar, que parece que 80% do povo da Venezuela hoje sobrevive com 2 rações diárias de 200 gramas. É isso? Isso procede? É verdade? Então, quando você vê uma nação chegar numa situação como essa, é preciso analisar o caos, ou de onde veio esse caos. Com respeito a todos os parlamentares que pensam o contrário, inclusive eu tenho algumas divergências com partidos como o PT, mas tenho alguns amigos dentro do PT, o deputado Luiz Sérgio é um deles, a quem eu respeito muito. Todavia, quando você começa a estudar um pouquinho sobre a política e sobre o comunismo, ou o bolivarianismo e todos os ismos que daí advêm, você vê que eles encontraram uma fórmula que é utópica, na verdade, né? O socialismo, ele é uma utopia. A igualdade em si é uma utopia. Ninguém nasce igual a ninguém. Conquistas podem ser, sim, alcançadas com o passar do tempo, mas tem coisas que não dá para casar dentro de um mesmo pensamento. E quando você começa a estudar Karl Marx, você vê Karl Marx começar a encontrar o problema do ser humano na opressão, dentro do seu próprio lar, dizendo que a briga começa do marido mandando na esposa, e depois a esposa e o marido mandando os filhos. Daí a opressão, que as pessoas têm que ser libertárias. E começa então a construção de uma sociedade utópica, onde homem e mulher são extremamente iguais, e é claro que existe algum tipo de igualdade sim, mas não total, isso seria utópico falar sobre isso. Aliás, se pegarmos um texto da Bíblia Sagrada, que é o livro que eu mais respeito no mundo, o maior problema de todo o cosmos começou com essa palavrinha igualdade. Foi o diabo querendo ser igual a Deus no céu, foi aqui na terra o diabo falando para Eva, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus também. Então a igualdade parece ser um problema cósmico e milenar, mas ela não se resolve dessa forma. O comunismo encontra o seu problema dentro dessa esfera de liberdade que acaba extrapolando para a libertinagem, dentro da esfera da falência do Estado judaico-cristão, ou de um dos pilares do nosso Ocidente Médio, do Ocidente onde nós moramos, que o pensamento judaico-cristão tem que ser arrancado, porque o comunismo diz que o Estado tem que ser Deus, o Estado tem que prover tudo. Isso é utopia, o Estado não pode prover tudo. Talvez seja por isso também, deputada Cristiane Brasil, que o comunismo esbarra na fé que eu represento. Eu sou um pastor, sou cristão, esbarra na fé por quê? Porque no momento em que todos querem que o Estado seja Deus e a população dependa do Estado para tudo, com bolsa isso, bolsa aquilo outro, existe um grupo na sociedade que não se curva diante disso. Existe um povo que é crédulo, que quando se vê passar por necessidade, antes de bater a porta da prefeitura, eles vão para dentro de uma igreja e dobram o seu joelho e começam a fazer orações. Que não se sabe o real motivo de como acontece, nós chamamos de milagre. Geralmente acontece uma intervenção e as coisas começam a melhorar. Talvez seja por isso também que o comunismo debata tanto contra a fé cristã. Então, a Venezuela hoje passa por esse período horrível. Oxalá que nós encontremos uma solução para isso. Nós não, né? Eles lá encontram uma solução para isso. Os Estados Unidos da América têm que ter, sim, a sua atuação. É um país hoje que é referência no mundo todo sobre democracia. E quando um país que é tido como democrático tem a sua democracia ameaçada, é preciso que todas as nações se levantem para ver o que está acontecendo. Eu não comungo de todos os pensamentos de Leopoldo Lopes, até porque ele é de centro-esquerda, mas entre alguém que está lutando pela liberdade do seu povo e alguém que está amarrando o seu povo, eu fico com quem luta pela liberdade do seu povo. Me lembro que em 2014, aqui no Parlamento, nós recebemos a Maria Corina, né? Maria Corina, né? Uma deputada que foi cassada, que tem um pensamento divergente de todos os governantes daquele país. Ao entrar dentro do nosso parlamento, que é a Casa da Democracia, foi vaiada e teve que sair escoltada de dentro do parlamento daqui, porque os partidos de esquerda começaram a vaiar e quase agrediram Maria Corina aqui dentro do parlamento. No Brasil, que é o país da democracia. Então, parabéns, deputada, pela iniciativa, que se encontre um caminho, que haja paz e que haja um tempo de convergência de pensamentos. Hoje foi feita uma sessão solene aqui na casa, não sei se Vossa Excelência tomou conhecimento, da deputada Kay Cota, que ela é uma deputada nossa que perdeu um filho, que foi sequestrado e assassinado, e ela criou o Dia do Perdão, né? Oxalá isso aconteça um dia, né? Perdão é uma escolha, né? Perdão é um trabalho diário. A gente não perdoa, porque perdão é esquecimento, a gente não esquece, mas que a gente possa conviver, né, com o passar dos dias, esperando que as coisas melhorem. O deputado Bolsonaro está me lembrando aqui da deputada da Ramona, também da cubana,
que passou por aqui, etc. São tantas histórias que o comunismo oprime, amordaça e destrói. E o que Maduro faz agora na Venezuela, tirando o parlamento, trazendo uma nova constituinte, nada mais é do que um Estado totalitário, sim. As nações ditas democráticas precisam se levantar e dar voz a um povo que não tem voz. Muito obrigado, presidente. Nesse momento, eu passo a palavra ao embaixador Tarcísio de Lima Ferreira Fernandes Costa para os esclarecimentos que julgar pertinentes e suas considerações finais, embaixador. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Tomei nota aqui das perguntas. Bom, mas eu espero recordar-me de todas e, caso omita alguma, por favor, me recorde. O deputado Eduardo Bolsonaro, digamos, sugere ou consulta sobre a hipótese de retirada do embaixador brasileiro em Caracas, chamá-lo de volta a Brasília, se entendi bem. A decisão de que o embaixador Rui Pereira retorne a Caracas, como o senhor certamente digamos, compreenderá, ela é orientada basicamente pela defesa de direitos e interesses nossos, como de zelar, digamos, pela comunidade brasileira que se encontra na Venezuela. Temos 18 mil brasileiros na Venezuela, a maior parte em Caracas, na região metropolitana de Caracas. Há uma outra comunidade mais próxima da fronteira e uma outra próxima da Colômbia, Puerto Ayacucho. E temos, naturalmente, o cuidado de acompanhar de perto esta comunidade. É um esforço conduzido pela representação diplomática em coordenação com o nosso consulado geral em Caracas e a presença do embaixador para articular, organizar esse esforço de assistência, inclusive levando em conta diferentes possibilidades e cenários futuros, também é algo que nos parece não apenas importante, mas fundamental. Zelar pelos brasileiros que ali vivem. Há outros temas que a presença de um chefe de posto é importante. Nós temos esse fluxo migratório, que cresceu nos últimos meses e que exige atenção. Exige atenção tanto pela necessidade, por compromissos internacionais, o deputado Jair Bolsonaro, sua alusão à lei de imigração, nós temos compromissos por conta de vários instrumentos internacionais, Convenção de Refugiados de 1951, a Convenção de Direitos Humanos, de bem assistir aqueles que, por motivações políticas, por razões econômicas, buscam o nosso país. Não faz parte tampouco da nossa tradição rechaçá-los. E este zelo bem assistir aqueles que por necessidade aqui chegam, que também recomendam que tenhamos alguma interlocução em Caracas com autoridades locais para fazê-los ver que este fluxo está ocorrendo e que é, em última instância, responsabilidade. E aproveito para mencionar a intervenção da deputada Jô Soares, uma pena que ela não esteja aqui presente. Esta migração é econômica e ela é movida pelo estado da economia venezuelana.
Não podemos ser indiferentes e deixar de compreender a qualidade da gestão macroeconômica. Portanto, acredito que estamos autorizados, sim, a buscar esta compreensão, porque ela está, digamos, trazendo preocupação ao Brasil. E além desse estímulo, digamos, não apenas em direção ao Brasil, mas este êxodo, essa diáspora, nós temos dívida. A dívida, digamos, há empresas brasileiras num número crescente credoras. E isto também, em última instância, é resultado de uma má gestão econômica. Então, nos parece legítimo compreender este quadro. Acho que o deputado Jair Bolsonaro mencionou o tema dos cubanos. O senhor compreenderá, as cifras na Venezuela hoje são, digamos, não é fácil encontrar fontes confiáveis, né? Isso não apenas em relação à presença estrangeira lá, mas aos próprios indicadores econômicos e sociais. Trabalhamos apenas com estimativas. O Brasil, de fato, ele não, digamos, tem buscado levantar, né, cifras sobre comunidades estrangeiras na Venezuela. Agora temos, sim, registro de intercâmbio estreito entre a Venezuela e os países caribenhos, em particular com Cuba, em uma relação que basicamente é a exportação de barris de petróleo, acho que é algo em torno de 80 mil barris por dia, e em troca disso, prestação de cooperação técnica nos mais diversos níveis, o que passa pela presença, digamos, de funcionários cubanos. Não sei dar-lhe uma cifra, nem sequer estimada, né, do quanto isto representa. Sei que eles têm uma presença, acredito que importante, no acompanhamento de determinados setores, né, da vida pública e econômica venezuelana. Não sei se deixei de comentar alguma das intervenções. Caso tenha, por favor, me lembrem que com muito prazer tentarei esclarecer. 10 segundos só para colaborar. Eu sou capitão do Exército, tenho formação em área militar, já passei pela região. Só a segurança de Chávez, né, para 1.500 cubanos, só para curiosidade. E Chávez não veio se tratar aqui no Brasil porque ele precisava de trazer parte desses cubanos para cá. Ele veio para Cuba, a melhor medicina do mundo, e morreu. Então existe realmente muita gente lá. Eu sei que o senhor poderia estimar, até visualmente nos eventos, em especial quando se participa de um evento militar. A defesa foi toda tomada por cubanos, por decisão de Chávez. Então é um problema que, a minha opinião, vai ser difícil resolver, tendo de vista esse tipo de infiltração. O parasita, né, que entrou lá e não vai sair. Curiosidade aqui, já que falo que eu sou me adjetivo de muita coisa. Em 73, quando Pinochet assumiu, professora Cristiane, tinham 30 mil cubanos lá no Chile. E o que aconteceu em 73, todo mundo sabe. Passo a palavra ao senhor Eduardo Bittar para os esclarecimentos que julgar pertinentes. Tá, então passo a palavra direto ao senhor Roderick Navarro para os esclarecimentos que julgar pertinentes e suas considerações finais. Gracias, diputado. Sí, para responder varias de las interacciones que hubo, comienzo con la del diputado Sergio, ¿sí? Hablaba sobre que un proyecto ideológico de la resistencia, lo que le puedo decir es que dentro de la resistencia se está pensando a Venezuela, y naturalmente eso es lo que ocurre en la política. En la política, quienes no opinamos que las cosas no funcionaron de la manera que se plantearon, tenemos que pensar la manera de hacerlas diferentes. Y naturalmente en la resistencia pensamos que el socialismo no es la mejor vía para nosotros poder lograr la libertad y la prosperidad de Venezuela.
nosotros creemos que la gente miseria y su pobreza. Entonces, sí, naturalmente estamos pensando al país. Por otra parte, sobre la inquietud que tiene sobre el asalto militar y nuestra participación allí, le quiero decir a todos los parlamentarios que nosotros no fuimos a asaltar el fuerte Paramacay. Primero porque somos civiles y naturalmente no tenemos una preparación como para enfrentar algo de eso. Y segundo porque nosotros estamos liderando la resistencia civil, ¿sí? Y me da la oportunidad de hablar sobre ese levantamiento. Hay que resaltar que el llamado que hicieron esos militares, primero fue el respaldo de la resistencia civil, segundo, apegándose a las leyes de la República, en la que, como les dije anteriormente, las leyes facultan a ciudadanos con o sin autoridad a rescatar el hilo constitucional. En ese sentido, algo que se hizo en el plebiscito del 16 de julio en Venezuela fue preguntarle a la población si estaría de acuerdo con ese tipo de acciones de militares en Venezuela, y 7 millones de personas dijeron que sí lo estaban de acuerdo. Entonces, que nosotros entendemos que la dictadura en Venezuela quiera callar nuestras voces mediante una retaliación política como la acusación que ellos han presentado, pero pues nosotros no tuvimos nada que ver con la elaboración y la ejecución de esa operación que hicieron militares venezolanos. Sobre el tema del financiamiento de la resistencia, a la resistencia la financian todos aquellos venezolanos que quieren la libertad, dentro y fuera de Venezuela, porque la única posibilidad de que nosotros podamos acabar con el hambre y con la mortandad tan horrible que hay en nuestro país es que nosotros podamos salvar a nuestro país de las garras de un proyecto que no está a favor de la población, sino que está a favor de otros intereses, como lo vimos en la presentación anterior. Nosotros no recibimos, usted mencionaba un partido político, nosotros no recibimos financiamiento de ese partido político, como tampoco ninguna otra empresa, como por ejemplo Odebrecht. Nosotros no recibimos ningún tipo de financiamiento de ningún tipo, ¿sí? Solamente de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Además no tenemos lazos con ningún otro partido político, sino esto es un fenómeno social, como decía Eduardo, que se convirtió en una fuerza política, porque al final es la necesidad de la sociedad de salvarse de una situación de extinción. Hablaba sobre el tema de las sanciones económicas. Los venezolanos estamos a favor de cualquier iniciativa en el mundo que nos ayude a salvar a nuestra población y nuestro territorio. Si hay sanciones que ponen en peligro la dinámica económica de las personas que están en el poder en Venezuela, los venezolanos vamos a estar a favor, ¿sí? Por eso uno de los llamados que hacemos acá es que el Parlamento pues también tome algún tipo de iniciativas. Brasil sabrá cuáles son, pero si ayudan a que le pongan un freno al avance de esta dictadura, para nosotros siempre será positivo. Por otra parte, nosotros creemos también en el diálogo, porque el diálogo es la esencia fundamental de la política, pero el diálogo ocurre entre interlocutores que se respetan, que se reconocen entre sí, que entienden que la otra persona tiene el valor de existir, que tiene principios, tiene valores y hay que ser respetado. En Venezuela nosotros no podemos entrar en un diálogo con quienes están en el poder, porque su política es la aniquilación de nosotros. Nosotros queremos dialogar posteriormente, en el momento en que nosotros podamos decir hemos logrado nuestro objetivo, y seguramente a ellos se les garantizarán sus derechos para que puedan entonces finalmente salir del poder. Y en cuanto a las elecciones, decía la diputada Moraes que en Venezuela han pasado tantos años y tantas elecciones también. Bueno, si eso fuera tan bueno, Smartmatic no se hubiera ido de Venezuela diciendo que el último proceso electoral que ellos participaron fue el del más fraudulento en la historia de toda la América Latina, ¿sí? Nosotros creemos en el voto, y esto es algo que se está debatiendo en toda la región, pero el voto tiene que pasar por procesos confiables, verificables, y en el que la comunidad internacional pueda ser protagonista y testigo de que eso sea así. Nosotros volveremos a votar en Venezuela cuando tengamos un sistema electoral confiable y verificable, y donde la comunidad internacional pueda ser protagonista y notario de eso. Así que, y finalizo pues ratificando la disculpa al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Por lo demás, muchísimas gracias por su atención, diputada.
profundamente agradecido por usted en nombre de millones de venezolanos que queremos nuestra libertad y ser un país con el que se pueda convivir en paz en la región. Muchísimas gracias. Se algum parlamentar quiser fazer mais uso da palavra, não. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença dos convidados, dos senhores parlamentares, representantes diplomáticos e demais presentes, e dizendo que isso é o mínimo que eu podia fazer por vocês. Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais. Se eu puder fazer mais, eu farei mais. Estarei sempre ao lado do povo venezuelano que clama por liberdade e direitos fundamentais e democracia. Sempre. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Pessoal, para vocês que não conhecem, o Eduardo Bittar, que eu estava sentado ali, e o Frederico Navarro, eles são venezuelanos. Eles estão girando, inicialmente pela América Latina, em busca de apoio internacional, formas de pressão para conseguir conter o avanço da ditadura do Nicolás Maduro. Também estão alertando que isso daí não é algo afastado do Brasil. A gente tem pouco tempo para falar aqui, mas quando eu falei ali em desarmamento, centralização de poder, a gente está falando de PEC 51 para desmilitarizar as polícias e concentrar tudo, o monopólio da força, nas mãos federais, que era a intenção deles com a criação da Força Nacional, era fazer alguma coisa nos moldes da Guarda Bolivariana lá da Venezuela, que é a tropa de choque do Maduro hoje em dia, federalização da educação, prova do Enem que unifica os vestibulares e dá uma diretriz para que todos os alunos estudem a mesma matéria. Então isso de cair no Enem, feminismo, etc., isso daí é uma das pontas, uma das vertentes que faz com que o Brasil caminhe em sentido à Venezuela. A esquerda, ela é PhD em pegar boas bandeiras, em pegar fundos bons fundos e transformar em coisas ruins. Por exemplo, mais médicos. Quem é que pode ser contra uma medicina para o pessoal no interior, nas regiões carentes, mais afastadas das grandes metrópoles? Quem é contra a saúde chegar lá? Ninguém. Mas aí o que eles fazem? Colocam médicos cubanos que não passam sequer por um exame suave do Revalida para conseguir exercer medicina aqui. Ninguém é burro. A essa altura do campeonato a gente sabe que isso daí é o quê? É para você colocar aqui cubanos, porque eles pensam sim que o plano B é uma ação militar, paramilitar. Esse pessoal que estava no poder, boa parte continua dentro do aparato estatal, mas que estava no poder até há pouco tempo, Dilma Rousseff, Franklin Martins, falecido Buchiquem, Zé Dirceu, esse pessoal todo sequestrava autoridades, sequestrava aviões, cometia latrocínio, que na verdade eles chamavam de expropriações em prol da revolução. Então reparem que eles jogam no mesmo time, tanto jogam no mesmo time que fazem parte do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, uma união entre os líderes bolivarianos, Evo Morales, Dilma Rousseff, antigamente Cristina Kirchner, Maduro. Então, é isso daí que a gente está querendo denunciar aqui. Se você puder repassar esse vídeo adiante, enfim, e dar voz a esse povo que é... Com certeza eles são eternamente gratos. E não se esqueça que amanhã... Hoje a gente está falando da Venezuela, e muita gente fala que no Brasil tem problemas, que o problema da Venezuela é que resolvam eles. Mas não esqueçam que amanhã pode acontecer com a gente, beleza? Vou terminando por aqui, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês, que esses 756 que estão aqui até esse momento. Obrigado, Milene, Jane Ruff, Luiz Everardo Ribeiro, Edmilson Gomes, Luz Gomes da Silva, lamentável, né? Muito bem, Edu, obrigado, Rizalba Rolim. Bolsonaro a favor dos Correios para Venezuela. Por favor, reabra os Correios para a Venezuela. Podemos as pessoas virarem de remédios. Bacana a ideia, Etiel. Wilson Maia, vamos crescer mais e mais nas pesquisas. Beleza, todos os bandidos. Milene Williams, todos quem? Maduro, né? Espera.
Vamos ver aqui, tem uma crítica aqui, tem um contrário aqui, André Araújo, nada a ver com o senhor Eduardo Bolsonaro. O socialismo da Venezuela nem embarca nessas novas tendências relacionadas a gênero. Ali prevalece o socialismo revolucionário clássico. Beleza, André, o que eu quis dizer aqui com relação a gênero é que não é uma matéria que eu julgo pertinente dentro das escolas. Por exemplo, provavelmente você não agrediu no homossexual na rua, você provavelmente respeita as outras pessoas e você não precisou ficar perdendo tempo de classe, ao invés de estudar tabuada, física, química, ficar estudando, vendo filme de homem beijando homem ou coisas desse tipo. É contra isso daí que a gente luta. É por isso que hoje um adolescente, ele se forma sem saber a tabuada, sem saber fazer uma redação sobre a vida dele sequer. Isso daí é o quê? É a aplicação de Paulo Freire. Paulo Freire dizia, o que interessa é o aluno ter senso crítico e não saber essas matérias fundamentais para o desenvolvimento tecnológico de qualquer nação. Quando uma empresa brasileira vai abrir as suas portas no Brasil ou uma internacional vem para cá, ela precisa de mão de obra qualificada. E a gente está começando a pecar nessa área também. Porque no Brasil a gente tem fuga de cérebros. Quando eu estive em Israel a gente pode ver isso. Qualquer pessoa que tenha um conhecido nos Estados Unidos vai ver isso daí. E eu corroboro dizendo que o Brasil não tem, dentre as 200 melhores universidades do mundo, nenhuma é brasileira. Obrigado, Fábio Madalena, Ricardo Nunes, São Paulo está com vocês, demonstrar a sua soberania. Perfeito, Ricardo. Estou aqui, amigo. Ivonei Souza. Obrigado, Ivonei. Ao Paulo Sérgio. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo passar uma última palavra aqui do Navarro e do Bittar. Deputado, não, só uma... Aproveitar aqui que a gente está com um pessoalzinho aqui, uns 700 pessoas. ¿Qué recado tienes para hablar para el pueblo de Brasil? Sí. Si eso se puede, o que se pasa hoy en Venezuela, ¿se puede pasar en Brasil también? Puede pasar en Brasil si no luchan por su libertad y por su democracia, luchan por defender sus instituciones, luchen por un pensamiento político distinto a todo lo que ha causado la pobreza y que la economía se debilite tanto, ¿sí? Nosotros agradecemos mucho el apoyo de ustedes, diputado Bolsonaro, y también del pueblo de Brasil, que ha sido muy solidario con nuestra causa venezolana, porque nos hace sentir que no estamos solos, que no es un problema solamente de nosotros, sino que podemos vivir en América Latina como naciones hermanas. Y eso va a cambiar la historia de nuestra región. Y por eso, si nosotros logramos en Venezuela ponerle fin a la dictadura, pues también cuenten con nosotros para seguir luchando por las instituciones de Brasil, por la libertad de Brasil, por la democracia de Brasil, para que juntos podamos ser pueblos que vivamos en libertad, en democracia y sobre todo en prosperidad. Así que muchas gracias, diputado. Navarro. Gracias, hermano. Adelante. Seguro, hermano, seguro. Cuente con nosotros para lo que sea en América Latina. Navarro e outra Bittar. Roderick Navarro, Eduardo Bittar. Deixa eu ver se eu pego outra ali. Só deixa eu ver se eu pego. Pegar aqui, pessoal, que tem um local que tá mais com menos som. Acho que o Eduardo Bittar foi no banheiro, espero ele retornar para dar uma última palavrinha. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários aqui, ó. Cleiton Freitas, a solução para nós brasileiros. Fabrício Amaral, Cícero Dantas, Bahia, está com você, Bolsonaro. Tudo bom? Como é que está, senhorita? Tudo bom? Stanley Medeiros, estamos juntos, Bolsonaro. Bacana, Stanley, obrigado. Aqui está o desarmamento, não tentando desarmar, fora comunismo. Exatamente, Renato Garcia. Essa questão do desarmamento não tem nada a ver com controle, né? Com segurança social ou controle social. Tem a ver com o controle das pessoas, né? Controle social. Desculpa. Paisanos dos venezuelanos, Milena Williams Xavier, Wilson Maia, Bolsonaro na cabeça. Obrigado, Wilson Maia. Nenê Balani, aqui não vai acontecer nada como na Venezuela, pois se preciso derramar menos sangue. A gente tem que ficar ligado para não ser a gente ficar adormecido e depois, quando acontece, gente, para sair é complicado. A situação deles aí não tem nenhuma solução a curto prazo. O Maduro não sinaliza nem conversas com setores diplomáticos, como vocês puderam ver na audiência aqui do Brasil. O Brasil chama para conversa, fazer rodas dentre os países aqui na América Latina, e a Venezuela se recusa. E realmente, essa migração que acontece Venezuela-Brasil, ela passa também, além da questão da violência, por uma questão econômica. É como o próprio embaixador aqui para os assuntos da América do Sul falou.
A gente tem que estar ligado na economia. Poxa, a previsão para 2017 é de uma inflação de 750%. Você vê que é uma inflação galopante. As pessoas lá elas estão disputando, se matando por um pedaço de frango. Isso aí não pode ser entendido como natural em nenhum lugar do mundo. Deixa eu ver se ele retornou para cá. Bem. Estou em Balneário Camboriú, Tonton. Peninha falou ontem que ia levar o Jair Bolsonaro para Balneário. João Pessoa tá ligado, Eduardo. Obrigado, Paulo Sérgio. Vitar. Una cosa, estamos en una live aquí, estamos al vivo. ¿Qué tiene hablar? ¿Cómo se habla? El brasileño que queda ser informado por la situación que se pasa en Venezuela, por la internet, por cualquier que sea. Es importante el brasileño saber lo que se pasa en Venezuela. ¿Qué recado tienes para dar para los brasileños? Bueno, es importante que el pueblo de Brasil y nuestro agradecimiento por todo lo que están haciendo con nosotros, este recibimiento que nos han hecho en el Parlamento de Brasil. Bueno, es importante que se vean en un espejo sobre la situación política que estamos viviendo hoy en Venezuela. La crisis humanitaria, la perversión de un régimen que persigue y masacra a una población desarmada en las calles. Este reflejo debe tenerlo Brasil en torno a verse más allá en un futuro donde estos socialistas y comunistas que están hoy en el poder, esta izquierda que hoy de forma oprobiosa tiene sometido a nuestro pueblo, puedan verse ahí y evitar que esto se repita, que esto se dé tangible en este país como Brasil. A 10 años atrás, ¿piensas que podría Venezuela llegar hasta esta situación actual? Nosotros siempre en la juventud venezolana planteamos que Venezuela iba a ser la próxima Cuba. Los venezolanos desde el año 2007 cuando nos escuchaban decían, no vale, yo no creo que eso vaya a ocurrir en mi país. Venezuela no es una isla y hoy Venezuela es el reflejo de la isla de Cuba. Hoy estamos viviendo en la miseria, en el oprobio, en todo lo que significa la pobreza, desde todo punto de vista. Hoy el régimen castrochavista ha sumergido al país en la peor miseria que nos pudimos imaginar en el pasado. Pessoal, vou encerrar por aqui. Obrigado a você que acompanhou. Se puder replicar, fazer corte dessas lives aí, bota pra frente. Os caras aí precisam de ajuda. Um abraço.